Como anunciei no primeiro bloco, né, agora eu vou conversar aqui com o Danilo Kostenko, que é chefe de serviços de gás natural e veicular lá na Gás Natural Fenosa. Danilo, primeiramente, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar participando conosco aqui no programa Telescópio. Bom, Maurício, eu que agradeço o convite da TVI, do Telescópio e a oportunidade de apresentar aqui para Itapetininga o trabalho que a Gás Natural, um pouco do trabalho que a Gás Natural vem executando aqui no município e quais são os benefícios, as vantagens que virão futuramente aqui com o nosso projeto de implantação do gás natural. Essa alternativa energética que chegou, né, ano passado aí nas indústrias aqui de Itapetininga, como que o gás natural ele ajuda no desenvolvimento das indústrias? Quais são as indústrias também que utilizam, né, esse tipo de material? Bom, a chegada do gás natural, o gás natural ele é transportado por dutos. O que significa isso? Você tem um gasoduto principal, que passa na nossa região aqui, né? E desse gasoduto você vai tendo derivações, que são as custódias, a transferência do produto da Petrobras para o município. Você trabalha com pressões de transporte, reduz essa pressão para poder entrar na cidade. A área que inicialmente é sempre objetivada pelas concessionárias é a industrial. Por que a área industrial? Você cria volume, você cria âncoras e o produto gás natural ele é um produto importantíssimo para o desenvolvimento da matriz energética do país. Se nós remontarmos aí a ao início dos anos da década passada, 2000, 2001, o gás natural ele tinha uma participação energética, participação na matriz energética do país de 2,9%, 3%. Em 10 anos nós atingimos mais de 10%. 10%? 10%. Então, nós partimos um patamar em torno aí de 6 milhões, 7 milhões de metros cúbicos por dia. Hoje nós temos uma realidade, Brasil, de quase 60 milhões de metros cúbicos por dia. Ou seja, ele é um produto importantíssimo para o desenvolvimento industrial do país. As indústrias normalmente utilizam o produto gás natural no seu processo produtivo, ou seja, toda a forma de geração de energia nas indústrias, para a movimentação da indústria, para o processamento dos materiais, dos produtos que são utilizados, eles têm que ter um energético que tenha um custo acessível e em grandes volumes. Então o gás natural ele veio justamente para fazer essa diferença, apresentar um produto inovador, um produto ecologicamente correto e que você consiga, com um custo apropriado, movimentar as indústrias. Esse gás que nós temos aqui em Itapetininga, que tem, né, fica ali na Chapadinha, né? Isso. Ele vem da onde esse gás? Bom, o Brasil ele tem o seguinte fornecimento, pensando como um todo. O gás natural ele tem de origem no Brasil, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo e algumas regiões do Nordeste, Norte e Nordeste. E um gasoduto que é interligado até nosso estado, o estado de São Paulo. A outra fonte supridora vem da Bolívia, que é mais ou menos metade daqueles 60 milhões que eu comentei com você agora há pouco, né? Então, são todos interligados via gasoduto e vão até o sul do país, para alimentação dos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, o transporte ele é todo feito com uma base supridora, parte da Petrobras e parte do gás boliviano. E a Gás Natural Fenosa, há quanto tempo está no mercado trabalhando nesse setor? Vamos lá, o Grupo Gás Natural Fenosa, ele é um grupo que ele é centenário, tá? Ele é um grupo de origem espanhola e ele está presente hoje em 25 países com mais de 20 milhões de clientes e com mais de 18 mil colaboradores diretos. No Brasil, nós estamos desde 1997. Só para entender um pouco, a distribuição de gás natural no país, a Petrobras ela se preocupa com o fornecimento, o suprimento. Sim. Os estados têm as suas concessões. No caso do estado de São Paulo, nós temos 3 concessionárias que atuam. Uma na região metropolitana de São Paulo, uma na região norte e nordeste e a outra no sul do estado, que é a Gás Natural Fenosa. Então, o governo do estado ele entende que a forma de concessão, como a energia elétrica, por exemplo, através de empresas privatizadas do setor, com regras pré-definidas pelo governo estadual, você ganha muita velocidade para o fornecimento do gás para a população. E como nós falamos agora há pouco, por ser um produto extremamente importante para a matriz energética do país, esse produto ele é escoado de uma forma rápida, por gasodutos subterrâneos, até os pontos de entrada nas indústrias, nos comércios e também nas próprias residências. Todas as empresas aqui de Itapetininga, ali, a gente sabe que a primeira foi a 3M do Brasil, né, que recebeu. Ela já
as outras empresas que constam ali naquela área industrial da cidade, elas já contam com gás natural para o seu trabalho? Sim. Vamos lá. Inicialmente nós começamos pela 3M até antecipando um pouco o projeto de canalização de gás que veio aqui para Itapetininga. Itapetininga teve uma característica muito particular. Nós não pegamos o gás do gasoduto principal, que é da transferência de custódia da Petrobras para gás natural. Nós trabalhamos com gás natural comprimido, ou seja, eu tenho uma estação de compressão na cidade de Cesário Lange, onde eu comprimo em tanques esse gás, trago até uma base de descompressão que está ao lado da 3M e esse gás é distribuído em nosso gasoduto para alimentar toda aquela área industrial. Essa antecipação foi justamente em função da necessidade da 3M, que em outras unidades já utiliza o gás natural em seu processo e acabou utilizando também nessa unidade aqui. As demais indústrias, nós estamos em negociação ainda, porque não é simples você fazer uma conversão energética. Você tem todo um estudo de eficiência energética, existem investimentos também que são por parte da concessionária e são por parte também das indústrias. Então você tem uma mudança cultural também e uma mudança de processo. Então eles exigem muita cautela para que o empresário faça o investimento correto e tenha melhor rentabilidade sobre esse projeto e consiga gerar mais lucro e mais uma movimentação econômica como um todo. Você falou em eficiência energética, né? A Europa, o próprio grupo Gás Natural Fenosa, que é espanhol, na Europa a grande maioria das empresas elas utilizam o gás natural também por ser pela questão ecológica. No Brasil nós estamos começando a entender, né, a necessidade de você manter, né, como você citou, a qualidade do serviço, né, o potencial da empresa, mas também cuidando, né, da questão ambiental. Sabemos, né, que é seguro também. Muitas vezes as pessoas pensam, mas não pode haver um acidente, mas a gente sabe da questão da segurança também que oferece o gás natural através aí da toda a sua logística de transporte da base até o endereço final. Perfeito. Como você mesmo mencionou, Maurício, o gás natural ele é um produto ecologicamente correto desde a sua extração. Porque basicamente você faz o furo para a exploração do petróleo, a fração volátil, o vapor do petróleo é o gás natural. Então, da mesma forma que ele é extraído da natureza, ele vai para o consumo para o cliente final. Quais são os grandes benefícios? Você reduz violentamente a emissão de CO2 e de monóxidos também e de outros produtos ligados a nitrogênio que você até ataca a camada atmosférica. Então você tem um grande ganho em termos de, como nós podemos dizer, de qualidade ambiental, né? Isso reflete diretamente a população. O gás natural é muito importante também nos processos petroquímicos. Então, quanto mais você puder evitar de gerar resíduos particulados para a atmosfera, você está trabalhando na qualidade da população. Sobre também o gás natural veicular, o Grupo Fenosa também trabalha, né? Sim. Bom, o Grupo Gás Natural Fenosa, ele é líder na distribuição de gás natural, não só veicular, mas como gás natural para o país como um todo. Para você ter uma ideia, Maurício, hoje o Grupo Gás Natural ele tem 3 áreas de concessão no Brasil. Peço até desculpa que isso é referente a uma pergunta que você fez anteriormente. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, na região sul, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana e no interior do estado do Rio. Hoje o nosso grupo, ele representa 60% do fornecimento de gás do país, do Brasil. E o gás natural veicular, o nosso grupo também é líder. Como é líder na distribuição de gás, ele é líder também na distribuição do gás natural veicular. Quais são as grandes vantagens do gás natural veicular? Primeiramente, é um energético de queima limpa. Então, quando você compara com a própria gasolina, você gera menos resíduos. Segundo, a economia que você obtém com o gás natural veicular. Para você ter uma base comparativa de valores, se você abastecer R$50 de qualquer combustível, seja gasolina ou o etanol, e abastecer R$50 de gás natural, você roda o dobro. 50%. Exatamente. Ou seja, ele custa 50% em valores finais. Então, quem tem um carro, principalmente quem é frotista, ou quem roda com os profissionais autônomos, quem roda com uma grande frequência, uma grande quilometragem mensal, mesmo fazendo investimento no kit gás para colocar no seu veículo, ele consegue amortizar esse investimento num espaço muito curto de tempo. Nós fizemos algumas contas comparativas, Maurício, que em 2 anos
Você rodando em média 200 km por dia, você economiza o equivalente a um carro popular no final de cada 24 meses, ou seja, R$22 mil. Em São Paulo, os taxistas, né, usam muito, né? A gente viu, né, acho que há uns 10 anos atrás, essa mudança, mas hoje a gente vê cada vez mais, né, as frotas de táxi utilizando o gás natural. Principalmente em função da economia que representa. Você imagina no trânsito o carro por estar, principalmente nas grandes capitais, né? Primeira, segunda marcha, você tem um consumo maior de energético, né? Então, além do benefício ecológico, você tem um benefício econômico. Então, todos os taxistas, a grande maioria em São Paulo, eu diria para você que aí acima de 70%, 80% até, e no Rio de Janeiro quase que 100% dos taxistas utilizam o gás natural veicular. Para a gente aqui na nossa região ainda é uma cultura nova. Nós chamamos aqui de uma área greenfield. O que é uma área greenfield? É uma área que não tem a cultura de utilização de um determinado energético, né? Então, por meio de concessão e esse avanço capilar que nós vamos fazendo nas cidades, nós vamos levando esse benefício, por exemplo, do gás natural veicular, além do industrial, para a população. Chegou em Tatuí, né? Nossa vizinha aqui, Tatuí, ela possui, né? O que precisa para o gás chegar aqui em nossa Itapetininga? Nós podemos falar de Tatuí como uma situação até interessante quanto aos benefícios que o gás natural traz para uma região. Por exemplo, existe uma grande empresa da área de vidros em Tatuí que ela definiu a sua instalação no estado de São Paulo e em Tatuí em função de você ter a disponibilidade do gás natural. Por se tratar de um energético de grande volume e com uma tarifação muito acessível, muito interessante. Para a região de Itapetininga, é uma sequência de trabalhos. Toda vez que você disponibiliza o gás natural para o município, para as indústrias principalmente, você atrai novos investimentos. Atraindo novos investimentos, você gera toda uma estrutura de serviços ao redor. E com essa estrutura de serviços, você vai qualificando mais ainda a população e gerando riqueza. Qual a consequência disso? Você, gerando riqueza, você arrecada mais impostos para o município e você melhora a condição social como um todo para o seu município. Itapetininga agora, né, com a duplicação da Raposo Tavares, né, possivelmente irá crescer na área industrial. Aonde entra o gás aí também nessa melhoria econômica, nesse desenvolvimento econômico do município, primeiramente junto às indústrias? Bom, como nós falamos anteriormente, primeiramente a qualidade das indústrias que estão instaladas. Então você vai ter um energético disponível para essas indústrias para uma mudança de sistema de trabalho. Você tem um energético com preço muito competitivo. A partir do momento que você coloca um energético com preço competitivo, as indústrias têm condição de produzir mais. Produzindo mais, elas vão ter que escoar o seu produto. E Itapetininga é uma cidade que está estrategicamente colocada. Ela está entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. E é uma via de negócios que transitam e exige velocidade e modernidade. Você tendo uma duplicação numa rodovia de estados tão importantes, com um aumento e um incremento de produção, com um energético com uma tarifa compatível, você vai conseguir fazer o quê? Gerar um crescimento econômico na cidade e na região no entorno de Itapetininga, que vai ser representativo nos próximos 10 anos, com certeza. Por exemplo, para o empresário fala, deixa eu investir em Itapetininga, deixa eu pensar na infraestrutura. Tem gás natural em Itapetininga. Vamos dar o exemplo que nós falamos de Tatuí agora há pouco. Nós temos multinacionais que se instalam ou grandes empresas de grande porte que se instalam no eixo do gás natural e num eixo viário importante como é onde Itapetininga está instalado hoje. Maravilha, antes de darmos continuidade aqui ao bate-papo com o Danilo, nós iremos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você.
pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espera, eu não demoro a voltar. Voltamos em Tapetinga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje batendo um bola aqui com meu amigo Danilo Kostenko aí, como ele citou no intervalo aí. Obrigado aí pela situação aí que você trouxe pra gente aí, de estar gostando do programa. Espero também que você tenha gostando da entrevista. A gente pergunta alguma coisa porque a gente quer saber. E uma coisa que não sai aqui do Itapetiningano é quando o gás natural também chegará nos comércios e também nos domicílios. Perfeito, Maurício. Bom, a satisfação é minha, como empresa, como concessionário, de poder levar esse benefício para a população. Breve, gente, a mensagem é essa daí. Eu estava conversando com o Maurício agora há pouco. Existem algumas etapas para que nós possamos implantar o gás natural no município. E existem investimentos que são pesados. E existem também licenças ambientais e municipais que têm que ser respeitadas, porque afinal é legislação. Então, o primeiro ponto sempre é a área industrial. Como nós já estamos desenvolvendo uma massa crítica ou âncoras para justificar o investimento do gás natural, numa segunda etapa nós fazemos o quê? Nós começamos a fazer a distribuição do que nós chamamos de mercado doméstico comercial, ou seja, atendemos às residências e atendemos também aos comércios. A grande vantagem quando você traz o benefício do gás natural para a população, para o consumidor final, é justamente a qualidade agregada do produto. Primeiramente, você tem um fornecimento contínuo, ou seja, você tem um gás vindo pelo duto, por baixo da terra, na calçada, no passeio, e que entra dentro da casa dos clientes. Você tem a Gás Natural Fenosa, que é uma empresa concessionária que segue regras pré-definidas pelo governo estadual e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, para eu ligar um cliente, obrigatoriamente eu vou criar um fomento técnico e comercial, de tal forma que gere um atrativo para o cliente consumir. Porque o cliente ele não vai trocar 6 por meia dúzia, Maurício. Ele quer saber quais são as vantagens. Então, por que ele vai mudar a cultura dele de utilização de um determinado gás que ele usa hoje para migrar para o gás natural? Então, ele tem que trazer os benefícios do fornecimento contínuo, da segurança e de uma concessionária que somente libera a ligação do gás para o cliente final dela quando ela faz uma inspeção interna na casa e essa casa esteja apta a receber o gás natural. Tem alguma diferença química do gás natural do bujão para o gás natural residencial e comercial, como você citou, e também para o gás industrial? Vamos lá. A grosso modo e de uma forma bem fácil de entender. Qual a diferença do gás natural para o gás do botijão doméstico, que é o gás liquefeito de petróleo? O gás natural, você furou o poço para explorar o petróleo, é a fração volátil. Você já sai o gás. Você canaliza esse gás nas plataformas, na exploração marítima, ou você canaliza para as bases de compressão na área terrestre. E vão para o continente, do continente para o gasoduto principal e a ramificação para as cidades. O gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, como é chamado, o GLP, ele é obtido através da fabricação da gasolina. Ou seja, você tem que pegar o petróleo cru, processar esse petróleo, fabricar a gasolina e o vapor da gasolina, a fração volátil, é o GLP. Como é um energético muito importante e muito rico, ele é condicionado naquelas esferas que nós vemos nas refinarias da Petrobras e depois são distribuídos, envasados nos botijões. Em termos de gases, o gás natural é o gás metano, é o gás originário da decomposição dos micro-organismos, né? E o GLP, o gás liquefeito de petróleo, é o gás processado através da fabricação da gasolina. Então, um é um gás chamado metano, uma composição química, e o outro é propano e butano, são composições químicas diferentes. Para você poder utilizar esse gás na indústria, no comércio ou na sua casa, como nós falamos da indústria agora há pouco, é necessário todo um estudo de investimentos em equipamentos para você fazer a adequação e substituir. Já na casa dos clientes, você faz uma adequação muito simples, que é o quê? É a troca do bico, injetor do fogão. Então, a Gás Natural, dentro do seu programa de fornecimento de gás residencial, ela subsidia as instalações internas no cliente, que é a forma de chegar pela canalização da rua e uma canalização até o fogão, e também até o aquecedor doméstico para o banho, tá?
e ela faz a substituição dos componentes do fogão de tal forma que o fogão possa operar com gás natural, com o metano, e tenha garantia sobre o serviço que foi executado. Para você ter uma ideia, a Gás Natural Fenosa, em São Paulo, ela é a concessionária mais nova do Brasil, em termos de concessões em todos os estados. Ela partiu do zero em 2000 e hoje ela atingiu a marca do cliente 40 mil, que é uma marca muito importante para a gente. Partindo do zero, ela não tinha nenhuma infraestrutura de redes de distribuição. Hoje nós somos a terceira maior concessionária do país, nós temos 40 mil clientes e é a terceira concessionária, em número de clientes, perdão, e a terceira maior concessionária também em redes de distribuição de gás canalizado, onde nós atingimos do zero 1.400 quilômetros de rede. Para você ter uma ideia, do Oiapoque ao Chuí, nós temos 4.200 quilômetros nos extremos do Brasil, né? Eu tenho 1.400 quilômetros, ou seja, eu tenho numa reta, eu tenho 1/3 do comprimento do Brasil de rede já enterrada somente no estado de São Paulo. Então, é um benefício que, como concessionária, nós estamos trazendo para todo o estado de São Paulo, na nossa região sul. Você falou da economia para as indústrias, né, com o gás natural. Eu queria perguntar para a dona de casa também, para o pessoal que tem um restaurante. Sim. Com gás natural, ele é mais em conta, ele é mais barato do que o GLP? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Como nós explicamos, a Gás Natural Fenosa em São Paulo, ela atua numa área de concessão. A concessão, como ela funciona? O governo do estado, ele monitora o trabalho, ele concede a uma empresa privatizada a expansão da rede para atingir o consumidor final. Nessa concessão existem metas que são avaliadas de 5 em 5 anos. Dentro dessas metas, junto com o governo do estado, eu me proponho a investir X milhões, distribuir tantos milhões de metros cúbicos de gás e ter um número de clientes. Então, eu me comprometo perante ao governo e perante a sociedade que eu vou ter etapas. O governo de São Paulo e dos demais governos, por sua vez, eles trabalham junto à fonte supridora, que é a Petrobras, em trabalhar dentro de uma tarifa que seja acessível ao consumidor final. Ou seja, eu não posso praticar um valor de mercado que seja fora da realidade hoje do GLP ou de outros energéticos que são utilizados. Quanto sai aproximadamente o metro cúbico aí para o consumidor final? Vamos fazer um comparativo botijão com metro cúbico. Sim. Então, primeiramente, o consumo equivalente de gás natural de um botijão, que são 13 quilos de GLP, dá aproximadamente 16 metros cúbicos de gás natural. O preço médio da região do botijão está em torno de R$ 47, 45 a R$ 47 um botijão, usado mensalmente. A mesma quantidade, os 16 metros cúbicos de gás natural, você vai gastar em torno de R$ 42, R$ 43. Ou seja, eu tenho um preço muito competitivo quando comparado com o botijão. Tá? Mas aí entra naquela questão do 6 por meia dúzia que nós conversamos agora há pouco. Qual que é o atrativo que eu posso trazer para a população? O grande atrativo é o banho com aquecimento a gás. E aí, nessa hora, você tem uma redução muito significativa. Você chega a índices de 25% até 30% de economia na energia elétrica. Então, você faz um pequeno investimento no aquecedor para um ponto de banho e você começa a utilizar o gás. Então, você substitui o gás da energia elétrica e ainda tem a economia que é representativa. Isso são dados comprovados através de estudos técnicos, inclusive através de órgãos fidedignos como o IPT, por exemplo, que faz essas bases comparativas. Danilo, o Grupo Fenosa, em quantas cidades ele já atua com o gás doméstico comercial? A nossa região ela tem 93 municípios na área de concessão. Desses 93 municípios, estamos presentes hoje em 16 municípios, que são os municípios mais representativos. Na área industrial. Na área residencial, mercado doméstico comercial, em 12 municípios. Podemos citar? Claro. Claro. Então, vamos começar por Itapetininga, obviamente. Né? Então, se nós pegarmos todos os municípios que atendemos, vamos pegar aqui o eixo Itapetininga, Tatuí, Cesário Lange, Iperó, Laranjal Paulista, Cerquilho, Tatuí já passei, Boituva, Porto Feliz, Itu, Salto, descendo um pouco mais sentido de São Paulo, Araçariguama, São Roque, Mairinque, Alumínio, Votorantim e Sorocaba, que é a sede da nossa empresa atualmente.
Você já tem uma perspectiva de quando será possível, né, que o gás natural ele chegue aos lares, que ele chegue ao comércio? Já tem uma previsão ou ainda é cedo para falar? Não é cedo e nós temos uma previsão. É claro que ela depende também da questão da sequência. Indústria, primeiro para fazer o volume, a âncora, e na sequência. Mas nós temos também as metas perante o governo do Estado, como eu comentei, né? Então, a nossa previsão para o mercado doméstico comercial, comércios e residências principalmente, a expectativa é que a partir de 2005 nós começamos já a fazer a infraestrutura de distribuição. 2015. 2015, início da infraestrutura de distribuição, que ela consiste naquelas máquinas que vêm por método não destrutivo. É uma coisa interessante falar, você tem duas formas, ou você abre uma valeta na rua, Sim. ou você coloca uma máquina com, que nós chamamos de método não destrutivo, de 50 e 50 metros, você passa um fuso, uma máquina, como se fosse uma perfuradora, avaliando as interferências das outras concessionárias também, da água, de luz, etc. Então você não tem que abrir as calçadas, incomoda muito menos a população e passa com uma velocidade muito grande toda essa canalização para chegar à residência do consumidor final. Então a nossa perspectiva é que esse tipo de infraestrutura, ela inicia a partir de 2015 aqui em Itapetininga. Efetivamente o abastecimento eu não saberia dizer para você, mas a previsão é dentro desse próximo ano de 2015. Na área industrial, vocês já fizeram toda a parte de infraestrutura, hoje vocês já conseguem alcançar ali naquela área industrial de Itapetininga todo o espaço. Também eu queria perguntar na Raposo Tavares, Sim. vocês já alcançam também? A Gás Natural ela já fez um investimento para 19 quilômetros de rede. Então ele está pegando toda a área industrial fabril, as maiores empresas de Itapetininga já têm o gás natural disponível, como nós comentamos agora há pouco, em negociações desses fornecimentos, né, em função dos investimentos próprios das empresas, né. Então toda a área fabril já tem a disponibilidade, pegando o eixo da Raposo Tavares até lá na interligação com o gasoduto principal. Não sei se você saberia me responder essa pergunta, mas me veio aqui uma questão interessante. No pré-sal, será também extraído gás? O pré-sal ele vai ser um diferencial, não só vai ser extraído, como vai ser um diferencial para o consumo energético do país. Lembra aqueles números no começo da nossa conversa? Claro. De 6 milhões para 60 milhões Sim. hoje? Com o advento do pré-sal, e a perspectiva agora 2015 até 2017, é que simplesmente nós tenhamos o dobro de oferta do gás natural. Ou seja, eu vou passar numa condição de 60 milhões de metros cúbicos por dia para mais de 120 milhões de metros cúbicos por dia. E só existe, Maurício, uma forma da gente escoar esse produto para dentro do continente. Você tem uma condição competitiva em termos de tarifa e que as indústrias, principalmente a termoeletricidade, que o Brasil também hoje está com uma deficiência, claro, né? Tem uma condição de tarifa que seja que você possa fornecer para as termoelétricas, indústrias e principalmente consumidor final. Com esse aumento que você citou, eu queria perguntar como que o Grupo Fenosa trabalha essa mudança cultural também nas indústrias, também nas residências, para que se tenha essa demanda, né? Para que também os consumidores eles possam entender, né, os benefícios aí do gás natural. Perfeito, Maurício. É importantíssima a sua pergunta. O mesmo gás que é utilizado na indústria, no veículo, como nós comentamos, no comércio, é o mesmo gás que vai atender a residência dos moradores de Itapetininga. Iniciando sua extração lá no offshore, lá na Bacia de Campos, ou aqui na Bacia de Santos, com pré-sal, e vai chegar aqui na ponta. Muito bem. Todo esse trabalho, existe uma necessidade de divulgação. A indústria, por si só, ela já tem uma cultura diferenciada porque ela entende o energético como benefício e como um grande volume para alavancar a sua produção. Já para o consumidor final, já existem campanhas específicas que a Gás Natural faz, a Gás Natural Fenosa em São Paulo faz, através da sua área de relações externas, em duas frentes. Uma frente institucional, que é a parte de divulgação para a sociedade, para o município, e uma segunda frente que é uma linha de marketing agressivo mesmo, perdão a palavra, um marketing direcionado, né, para a divulgação do produto. Porque o consumidor, para ele gás é gás. Para ele gás é o quê? É ligar, virar o seu botão e consumir no seu fogão para fazer a alimentação. Então a Gás Natural ela leva não somente os benefícios da segurança do fornecimento contínuo, como também como você pode aplicar melhor o gás natural na sua casa. Por exemplo, na utilização no seu banho residencial.
Então existe um marketing direto específico para esse segmento, que quando em 2015 nós iniciarmos a aplicação e o trabalho no mercado residencial, nós vamos ter agentes comerciais especializados através das nossas empresas parceiras, com supervisão do trabalho do gás natural, que vai levar e vai esclarecer para a população como ele pode utilizar e quais os benefícios que ele tem. Então é necessário realmente um marketing direto que a Gás Natural Fenosa em São Paulo faz. Na América Latina, o Brasil é pioneiro aí nesse desenvolvimento do gás natural, ou temos países que estão, podemos dizer assim, uns passinhos à frente do nosso país? Olha, Maurício, eu vou falar alguns dados que são interessantes. Primeiro eu vou falar um dado do grupo. O Grupo Gás Natural Fenosa, ele é líder na América Latina na distribuição de gás natural e energia elétrica também. Porque o nosso grupo, a nossa especialidade é fornecimento de energia, né? Que chegam àqueles 20 milhões de clientes que nós comentamos agora há pouco. Então vamos falar de alguns países como, por exemplo, Colômbia. Colômbia é um dos países mais adiantados na América Latina em termos de consumo de gás natural, seguido do México e em terceiro o Brasil. Por que estamos atrás da Colômbia? O produto gás natural, ele é um produto relativamente novo para o mercado. Até, como nós falamos aí 13 anos atrás, em 2000, 99, 2000, ele era um produto que só se pensava para movimentar a indústria, né? Acho que o grande passo que o Brasil teve nessa evolução toda foi o advento da Lei do Gás, onde você quebrou o monopólio estatal de fornecimento e deu a oportunidade para que os estados tivessem uma maleabilidade maior para a distribuição do produto. Embora hoje nós tenhamos uma fonte supridora única no país, com a possibilidade de trazer gás de outros países também, através do gás natural liquefeito, que nós ouvimos muito falar, ganhou-se velocidade. Só que ainda o gás natural ele é um filhote, se nós podemos chamar assim, em termos de consumo de energia para o Brasil, né? Enquanto que na Colômbia o processo foi o contrário. Intensificou-se a massificação do consumo de gás natural populacional, porque era um benefício que eles vinham agregado. E com fontes supridoras muito próximas, como a Bolívia, que atende a Colômbia, né? Então eles tinham uma disponibilidade muito grande de gás. Então iniciou-se um consumo desse energético para uma área residencial, um consumo massivo, para depois ir agregando no consumo industrial também. No Brasil, o fenômeno foi o contrário. Você tinha uma disponibilidade pequena de gás, você tinha um entendimento empresarial do gás, em função das multinacionais que consumiam, eram as mais intensivas no consumo do produto, só que com o advento da Lei do Petróleo e a abertura de mercado e as concessões estaduais, o governo entendeu, os governos federal e estadual, eles entenderam que você podia fazer uma massificação do consumo, além da necessidade da eletrotermia, que são as termoelétricas, para alavancar o crescimento do país. Então o gás natural ele caminha diretamente com o crescimento que o Brasil está tendo, principalmente nessa última década, que é você aumentar o fornecimento de energético e ter uma participação mais dividida na matriz energética do país. Falando a nível de Europa, a Rússia é um dos países que mais exporta gás natural? A Rússia é o maior exportador mundial de gás. Nós temos o gasoduto Transiberiano, você traz desde as regiões mais geladas do planeta, com temperaturas extremamente negativas, até o consumo na região da Península Ibérica, onde estão Espanha, Portugal, Itália, né? Então você tem todo um gasoduto principal da Rússia que atende a Europa. E às vezes falam, né, se a Rússia fechar a torneirinha do gás lá, vira um colapso. Sabemos que a Europa é um país bastante frio e que também até para o próprio banho, né, alguns países só utilizam, né, o gás natural. Bom, se a Rússia fizer isso daí, primeiro ela vai dar um tiro no pé dela, né, porque ela não vai ter para onde escoar o produto dela. E segundo, você vai ter toda uma movimentação econômica que vai impedir isso, né? Mas aproveitando a questão da aculturação que você comentou agora há pouco, se você pegar os países vizinhos nossos aqui, como a Argentina, que é um país mais frio, eles têm uma cultura muito grande residencial em função da condição climática deles, né? E a Europa como um todo, nós temos temperaturas médias muito inferiores à do nosso país, então eles utilizam o gás natural para o aquecimento. E existe um outro aspecto também. Na Europa, você tem um problema de eletricidade muito complicado. Você não tem energia. Então, a grande geração de energia na Europa, ela está baseada na energia nuclear e principalmente na energia termoelétrica. Mas isso em função do quê? Do desenvolvimento industrial.
Então, Maurício, é uma cadeia como um todo. Eu desenvolvo a indústria, eu trago serviços, eu enriqueço a população e trago o benefício como um produto que é o gás natural para ser disponibilizado. Maravilha. Antes de continuarmos aqui o bate-papo com o Danilo Kostenko, aqui, representante aqui da empresa Gás Natural Fenosa, nós iremos aos nossos apoiadores culturais. Não mudem no controle, não saiam daí, voltamos já. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. TWR Contabilidade, mais de 40 anos de experiência, profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade, quando o assunto é seu dinheiro, atuação na área fiscal, contábil e trabalhista, abertura e encerramento de empresas, imposto de renda de pessoa física e jurídica, declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, TWR Contabilidade. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espera, eu não demoro a voltar. Voltamos em Itapetininga para o último bloco aqui do programa Telescópio. Hoje com a visita aqui do Danilo Kostenko, que é representante aqui do grupo Gás Natural Fenosa, que está dando uma aula para a gente tirar as dúvidas aí da nossa população aí que está recebendo aí já nas indústrias o gás natural e em breve também estará nos nossos domicílios e também no comércio. Danilo, os investimentos do grupo Fenosa aqui em Itapetininga estão na casa de quanto aproximadamente? Nesse primeiro trecho inicial que nós comentamos, de 19,5 km no aço, já foram investidos aqui 14 milhões de reais nessa implantação. E para o próximo biênio, contando a distribuição comercial e residencial, nossa expectativa é atingir 20 milhões de reais. Então teremos mais 6 milhões ainda a ser aplicados em infraestrutura, ou seja, somente para passar a tubulação e deixar disponível o gás. Fora todo o nosso fomento de mercado através do marketing, como nós comentamos agora há pouco, para proporcionar ao cliente final, o consumidor, a utilização na sua residência ou no seu comércio. E no Brasil? Ah, sim. O investimento total da nossa concessionária na nossa região de atuação, a Gás Natural Fenosa em São Paulo, já chega na casa de R$1 bilhão em infraestrutura, em canalização. R$1 bilhão? R$1 bilhão. O grupo como todo no Brasil, se não me falha a memória, em torno de R$6 bilhões, contando a concessionária a Gás Natural Fenosa em São Paulo e as duas concessionárias do Rio de Janeiro também. Quando o grupo Fenosa, como você bem citou, é um grupo espanhol, quando que ele viu no Brasil, né, essa possibilidade de investimentos? Nós comentamos agora há pouco sobre o advento da Lei do Petróleo. Sim. A Lei do Petróleo consistiu basicamente no quê? Você quebrar um monopólio estatal, fazer com que a Petrobras, que é uma referência mundial em termos de extração e processamento de petróleo, se tornasse internacional. Da mesma forma que ela podia se tornar internacional, você poderia trazer produtos de fora para serem processados aqui. Qual foi a grande vantagem? A profissionalização do mercado de combustíveis. Então, o governo entendeu, através da esfera federal, que a Petrobras tinha que se lançar para fora do Brasil e que o Brasil teria a condição de receber quem estava fora também. Isso gerou a licitação nos campos de exploração de petróleo e, consequentemente, uma maior oferta de petróleo para o mercado brasileiro. Como nós falamos agora há pouco, se você, para explorar petróleo, você tem o gás natural, você aumenta a oferta de gás natural, você aumenta a oferta de petróleo e você aumenta a oferta de energia para o mercado. Então, o advento da lei do petróleo, na década de 90, foi o grande impulsionador da economia.
O Grupo Gás Natural já estava de olho nessa oportunidade, não só o Grupo Gás Natural, como diversas outras empresas que operam em concessão aqui no Brasil. Então eles estavam vendo o Brasil com um potencial latente de crescimento econômico muito forte, né? E uma oportunidade de uma regulamentação de mercado para que você pudesse estabelecer regras de jogo corretas para você poder lançar o produto no mercado. O que significa uma regra de jogo correta? Regimes na forma de concessão, tarifações que permitam você poder apresentar o produto ao mercado com uma condição competitiva e margens de operação para o sistema de concessão que onerem toda a estrutura dessas concessionárias e que permitam que a concessionária possa fazer novos investimentos, como por exemplo os 20 milhões especificamente só de Itapetininga, e gerar cada vez mais a economia. Você citou da regulamentação. Você acha que hoje, né, tanto a lei do petróleo, para o próprio produto do petróleo, mas também para o gás natural, você acha que ela tem muito a melhorar ainda para favorecer e para aumentar? Ou você acredita que o que foi se discutido, como você disse, nos anos 90, é a mesma realidade hoje de 2013? Não só a lei do petróleo, Maurício, como a lei do gás. A lei do gás ela ficou tramitando na Câmara e no Senado por quase 7, 8 anos. Você estabeleceu uma lei de petróleo, mas você falou muito sobre a exploração e distribuição dos derivados. O gás natural entendido como uma commodity, ela tem que ter uma lei específica. E essa lei ela tem que te oferecer condições de crescimento dessa malha e participação na matriz energética. A lei do gás, efetivamente, ela se consolidou em 2009. E através da lei do gás, esses parâmetros que nós comentamos agora há pouco, sobre estabilidade de tarifa, estabilidade de investimentos, estabilidade de como ofertar o produto para o mercado, foram importantíssimos para esse desenvolvimento. Na verdade, não só a Gás Natural Fenosa, como as outras concessionárias, já atuavam dentro dos preceitos dessa lei. Ela veio para consolidar, para brindar esse trabalho que foi realizado através dos estudos governamentais. Agora, como toda lei, ela tem que passar por processo de revisão, né? A dinâmica das coisas, a dinâmica da área empresarial, nossa dinâmica atual, ela é muito intensa e nós mudamos. Então, eu entendo que o Brasil está num caminho muito bom em termos de desenvolvimento de regulamentações e legislações, de tal forma que não só o gás natural, mas como todos os produtos a serem fornecidos na forma de concessão, energia elétrica, água, etc., eles possam, televisão, né? Claro. Eles possam ter um cenário bem definido para eles poderem levar os benefícios que cada um dentro do seu segmento possam levar para a população. Danilo, você falou em concorrência. E como que você enxerga a concorrência do GLP com o gás natural hoje aqui no Brasil, que, como você citou, já faz parte culturalmente do Brasil, o GLP. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa concorrência desses dois setores aí energéticos. Perfeito. Eu diria que é extremamente salutar, é muito importante. O GLP está presente na casa dos brasileiros desde a década de 40, 50. Então, ele está aculturado a nós consumidores. E ele é um produto extremamente importante porque ele vai abrindo frentes. Pela facilidade que você tem do transporte do GLP, você pode levar esse gás para regiões mais distantes, inclusive para a área industrial. Só que, na verdade, o GLP, eu não considero ele um concorrente, né? Nós consideramos o GLP como uma abertura de portas. Porque quer queira, quer não, ele está presente na indústria e está presente na casa do consumidor, está presente no comércio. Então, ele me abriu a porta para o consumo de gás. Eu, como concessionária, com essas regras estabelecidas, vou num segundo momento, com um produto que oferece segurança, fornecimento contínuo, todos os benefícios que nós conversamos agora há pouco, e eu posso oferecer numa segunda etapa para o consumidor final, seja indústria, seja comércio, seja o GNV, seja a residência. Então, na verdade, o GLP, nós entendemos ele como um grande aliado em abrir a porta, abrir o mercado para novas regiões, de tal forma que nós possamos passar o benefício do gás natural numa segunda etapa. Aqui o telespectador que nos assiste, o Valder Girarducci, ele pergunta, depende de quem para que os postos de gasolina de Itapetininga tenham o gás natural veicular? Valder, é uma pergunta muito boa sua. Em parte depende da concessionária da Gás Natural Fenosa, que já está em negociação com alguns postos aqui,
E depende também da disponibilidade de investimento, porque como nós falamos, a Gás Natural, como concessionária, como infraestrutura, ela faz o investimento dela para colocar o benefício para a população. Agora, os empresários locais também têm a sua parcela de investimento. Obviamente, eles têm que fazer a conta de quanto eles vão investir em equipamento, quanto que a Gás Natural também vai poder subsidiar, porque ela participa também numa parte desse investimento, e uma projeção de mercado que a Gás Natural também faz para mostrar para o posto de gasolina que ele vai ter condição, dentro de uma macro-região, de ter uma expectativa de X mil clientes ou X clientes, que ele faça a amortização do investimento dele. Então, Valber, eu digo para você que vai ser em breve. Aproveitando a ideia do Walter, eu queria saber por que em Tatuí se chegou aos postos de gasolina e em Itapetininga não? Justamente em função de ainda não haver aquela disponibilidade de malha de transporte de gás natural. Como nós conversamos agora há pouco, Maurício, nós antecipamos uma situação regulatória de trazer o gás natural em função do cliente nosso, que você mencionou, que é a 3M, né? Já para poder fazer esse abastecimento. Então, por que não, nessa antecipação, eu já não oferecer o gás para o GNV, o gás natural veicular, né? Então, foi essa a decisão da empresa. Como empresa, eu já montei uma infraestrutura que vai permitir a implantação do GNV, do gás natural veicular, para os postos aqui em Itapetininga. Danilo, mudando um pouco a nossa pauta, você queria comentar, você comentou comigo aqui no começo do programa que você também é roqueiro, que você tem uma banda de rock. Fale isso pra gente, viu? Você é pessoa, né, falando bastante, entendimento, mas também é ser humano normal e gosta do bom e velho rock and roll. Olha, Maurício, acho que no decorrer da conversa você percebeu que eu sou apaixonado pelo gás. Da mesma forma, eu tenho outras duas paixões. Minha família, em primeiro lugar, e minha música, né? Então, eu acho que não é porque eu estou representando uma empresa que eu não tenho uma vida social fora daqui da... Então, eu entendo que o ser humano ele tem que buscar tudo que faz bem para ele. Então, a música, para mim, particularmente, Maurício, é muito importante, tá na minha raiz, dentro da minha família, né? Minha mãe já cantava, gostava de música. Eu, infelizmente, não canto nada, não tenho... Mas eu desenvolvi algumas habilidades. Então, eu acho que nós, seres humanos, como um todo, nós temos que buscar sempre algo que nos faça bem. A família é importante para nos fazer bem, mas a gente tem que também trabalhar um pouco em cima da nossa individualidade, né? E buscando essa individualidade de uma forma que é social também, porque se eu toco, eu estou tocando para os outros. Não sei se o que eu toco as pessoas vão gostar, né? Mas pelo menos a intenção é essa. A intenção é essa. A gente exterioriza um pouco também aquele aprendizado que a gente teve musical para as pessoas com quem a gente se relaciona e para as pessoas no modo geral, né? E quem não canta nada vai lá atrás com a bateria, assim? Rapaz, sabe que a bateria é a cozinha da banda, né? A bateria é o contrabaixo, né? Você também sabe que você é músico, né? Então, é gostoso, é um trabalho que eu me dedico e a gente sai um pouquinho desse meio só empresa, só cotidiano, né? Das dificuldades, a gente busca, através da música, uma oportunidade de transcender para uma esfera um pouco diferente e se sentir melhor, né? Danilo Kostenko, queria muito agradecer a sua participação hoje aqui no programa Telescópio por estar trazendo os investimentos que o grupo Gás Natural Fenosa faz aqui na cidade e também, né, como que está a situação da infraestrutura, quando que vai chegar o gás aos domicílios e para o comércio também. Volte sempre. Obrigado por atender o nosso convite. Bom, eu que agradeço, Maurício, mais uma vez a participação, a TVI, aqui no Telescópio, a população que teve a oportunidade de ver esse bate-papo, e nós estamos à disposição também, tá? Nós temos um 0800 para atendimento, podemos passar outro? Claro. É o 0800 772 2348, ele está à disposição em horário comercial de segunda a sexta, para que algumas dúvidas que porventura venham, particularmente aqui na região de Sorocaba, sejam encaminhadas para a gente, para a nossa área de relações externas ou para a nossa área de mercado, e que a gente possa dar as respostas e, principalmente, um atendimento o mais breve possível aqui para a cidade de Itapetininga, que é muito importante dentro da nossa base de clientes de distribuição de gás. Danilo, muito obrigado. Lembrando a você também, telespectador, aqui a Duratex, ela realiza aqui um evento chamado com a companhia de Drum, que chama Os Girassóis. Está aqui, né? Companhia Drum, Os Girassóis, que apresenta hoje e amanhã o espetáculo a partir das 20 horas no Clube Venâncio Aires. Então, você que nos assiste aí, o espetáculo Girassóis ali no Clube Venâncio Aires a partir das 20 horas. Então, você, antes de ir lá no espetáculo, você pode ir lá também com o meu amigo Padre Alexandre e também passar lá na 5ª Festa do Frango, que ocorre até
domingo. Começou ontem e vai até domingo a partir das 19 horas. Você que nos assiste aí também hoje a partir das 18 horas, meu amigo Beni Luiz estará aqui com o último dia como apresentador aqui do programa Cidade Livre, porque o meu amigo Gustavo Gurgel, depois de longas férias em Cancún, ele volta aí para o nosso querido Cidade Livre. Um abraço, Beni, parabéns aí pela substituição que você fez aí para o Gustavo. Você é um grande jornalista, bastante conhecido e bastante renomado aqui na cidade, mas o Beni estará sempre com o Gustavo, estará sempre aqui também conosco aqui no programa Telescópio. E a todos vocês, um bom final de semana, e segunda-feira estaremos de volta aqui a partir do 12:30 com mais um programa Telescópio. TVI, a TV que conta a nossa história. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica.